explanação aqui acerca do currículo do Dr. Daniel. Ele é promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, ex-bolsista da Fundação Estudar, mestre e doutorando em Direito pela Duke University School of Law, nos Estados Unidos. Então, doutor Daniel, tenha a palavra. Obrigado, Bruno. Eu queria agradecer a todos, agradecer especialmente ao Procurador-Geral, Dr. Leonardo Spínola, ao Dr. Anderson Schreiber e a Nathalie pelo convite, ao Dr. Bruno e a todos aqui presentes, e dizer que a honra que é estar aqui hoje para falar com vocês sobre financiamento na saúde e na sua interação com o direito e com dados abertos de financiamento. Aqui, a PGE é, sem dúvida, berço da elite do direito brasileiro e, além disso, é o lugar onde eu comecei minha carreira como estagiário da PG3, lá atrás, em 1996. E, então, para mim, tem essa especial gratidão e orgulho de estar aqui hoje, falando um pouco do trabalho que nós viemos desempenhando no Ministério Público. Bom, eu voltei depois de um período relativamente longo de reflexão nos Estados Unidos, estudando não só o direito americano, mas também a interação entre o direito e a política pública da União Europeia e até também de Singapura e do Reino Unido. E retornei a assumir em abril de 2017 a 3ª Promotoria de Tutela Coletiva de Saúde para enfrentar velhos desafios. O desafio, por exemplo, da alta complexidade da matéria. Eu vinha da área ambiental e vim para a área de saúde para enfrentar essa complexidade que a gente sabe não só pela densidade normativa, pelo contexto regulatório, mas também da questão da judicialização e também assim, as deficiências e limitações que o MP vem tentando superar, como, por exemplo, um paradigma ainda cartorial da sua forma de atuação, o pouco uso da tecnologia de dados. As investigações ainda são, os dados que nós obtemos nas investigações ainda são basicamente em papel, e por requisições e reiterações e novas requisições. Os gestores aqui sabem o que eu estou falando. E também uma deficiência de estratégia em função da não separação de atribuições entre promotorias da mesma área. Ou seja, normalmente a atribuição, a separação por final de número do procedimento. Então, não raro, o gestor recebe ofício das 5 promotorias ou requisições das 5 promotorias, que nem sempre tem o mesmo direcionamento, o mesmo entendimento sobre como conduzir a questão. Mas, além disso, a saúde tem um desafio especial. Essa imagem não é só uma homenagem ao meu passado de atuação na área ambiental, mas também uma homenagem à própria PGE, porque lá atrás, em 2001, quando a teoria da ponderação de princípios chegava ao Brasil, a própria PGE, também pelos seus representantes, já traziam como questão relevante e importantíssima a discussão sobre o custo dos direitos. Eu cito aqui, por exemplo, Gustavo Amaral, procurador da Casa, com a sua obra importantíssima, que já trazia o pensamento, por exemplo, de que a Sunstein, quando pouca gente conhecia o que ele dizia sobre a importância de levar em conta o custo dos direitos. E isso se traduz, eu acho, então está na base do problema da judicialização, sob o ponto de vista individual, mas também sob o ponto de vista da judicialização que talvez seja menos falada, que é a judicialização sob o ponto de vista, sob a dimensão da tutela coletiva. Ela encontra, quando não equacionada, quando não direcionada como deveria ser, ela encontra talvez um pouco mais de consideração pelas presidências de tribunais na suspensão de liminares, porque é fácil você ver aquele impacto orçamentário que muitas vezes decorre de um pedido de uma ação civil pública e você não vê o rosto das pessoas que estão sendo ali beneficiadas ou cujo direito está sendo tutelado. Já na judicialização, do ponto de vista individual, da ação individual, os psicólogos dizem, e tem estudos, que quando a gente coloca o rosto numa pessoa, é muito mais difícil não se sensibilizar com o caso. E daí, eu já escutei isso aqui no Judiciário de Magistrado no Estado do Rio,
mas também em outros estados o mesmo relato. Se na minha mão não vai morrer. Então, esse é um problema, um desafio que se coloca na saúde de forma especial. Voltando para o Brasil e assumindo essa área, tentando trazer soluções para esses desafios antigos, eu fui muito feliz porque o Ministério Público também passa por uma transformação. Houve uma nova gestão que assumiu no começo desse ano, e uma gestão muito mais aberta à tecnologia da informação, mas também ao pensamento estratégico, na organização das atribuições do MP. Um exemplo, talvez na saúde seja o primeiro, é a divisão da atribuição das promotorias, são 5 na capital, em razão de temas, ou de subtemas da saúde. Essa é uma exceção à regra antiga de que a separação era por final. Então, para cada promotoria das 5, a organização da atribuição ela leva em conta 3 dimensões. São determinadas unidades que são encontradas ou ficam em determinadas áreas, áreas administrativas ou de planejamento da Prefeitura Municipal, mas também são linhas de atenção específicas e, por fim, alguns temas estratégicos. E a terceira promotoria coube essas atribuições que estão aqui, principalmente os temas estratégicos do planejamento, do financiamento e da regulação. Logo em seguida, assumindo a promotoria e assumindo essa atribuição estratégica, a primeira decisão, o primeiro passo a tomar foi no sentido de eleger prioridades. E eleger prioridades é saber dizer não, é saber olhar e ver uma realidade. Ainda sobre aquele paradigma cartorial do MP de uma promotoria com 140 casos, uma promotoria de tutela coletiva, ou seja, 140 inquéritos civis, e você saber dizer que, olha, eu preciso dedicar mais tempo e atenção para uma investigação mais profunda nesse tema, ou nesse inquérito. E as outras vão ter que esperar. Então, isso foi uma decisão tomada pela terceira Promotoria de Justiça, e a equipe, a partir de abril desse ano, ainda com algum desafio interno, passou a concentrar todas as suas atividades, o seu poder de análise, na investigação da crise do financiamento do Estado. Logo quando eu assumi, foi quando havia a crise do atraso dos pagamentos e a greve, ou a ameaça de greve de servidores do Pedro Ernesto, por exemplo. Então, foi nesse momento que mostrava para a gente não só pela gravidade, pela atualidade da questão, mas também pelos seus efeitos estruturais para todos os outros problemas. Não fazia sentido eu olhar para a rede, por exemplo, de atenção oncológica sem olhar primeiro para a falta de dinheiro que estava vindo para o sistema. Então, a partir disso, o terceiro passo, o primeiro passo sendo a organização da atribuição, o segundo, a eleição de uma prioridade, o terceiro passo foi o começo do desenvolvimento de um método de investigação para o MP. Porque o método antigo, também herdado de uma realidade, talvez, lá atrás, do promotor criminal, que é aquele detetive meio policial que vai com a sua criatividade levando o inquérito para um lado ou para o outro, esse não é mais o método que a gente hoje pode e precisa usar. Ou talvez o método que traga mais resultados. Então, baseado nessa experiência do que está acontecendo em outros países e nessa necessidade de desenvolver um novo método, a gente começou a pensar como que a gente pode construir um método para essa instituição bem particular que é o MP. E daí a gente começou a cruzar elementos do método de avaliação de impactos, que eu vou explicar um pouco mais, da pesquisa, da investigação, da consultoria, negociação e das auditorias dos tribunais de contas, ou essa dimensão nova da auditoria, que é a auditoria de performance. Para esse procedimento, ou seja, para essa atuação no financiamento que a gente elegeu como um piloto, nós desenvolvemos as fases desse trabalho vão estar retratados num relatório final que documenta a conclusão desse trabalho. E essas fases começam com a definição do problema. Muitas vezes a gente começa a trabalhar para investigar algo sem antes parar e pensar qual é o problema que eu estou tentando resolver. E essa definição não é uma tarefa simples, às vezes é uma tarefa de criação e de criatividade, como eu vou mostrar. Em seguida, a definição do contexto normativo, a definição do contexto institucional, como que essa questão vem sendo, não é uma questão de hoje, o que aconteceu, qual é o passado e qual é o presente que eu posso diagnosticar desse problema. Em seguida, um trabalho de coleta e análise propriamente de dados, e aí
a missão minha de tentar desmistificar a ideia de que advogado não gosta de número, não pode gostar de número. Hoje em dia, a estatística ela é uma ferramenta que todos devem ter, em qualquer área. E, por fim, identificar, comunicar os resultados de uma maneira que a sociedade consiga entender, os gestores e aqueles atores com quem nós negociamos, identificando, assim, as ações e traduzindo tudo isso, ou iniciando um processo de dialética com esses atores e de negociação, para evitar a judicialização, evitar, de qualquer maneira, o ajustamento de ações, sejam elas reparadoras, sejam elas sancionatórias. Então, como que nós fizemos, como que esse modelo ele tem funcionado e a gente tem adotado ele para o financiamento? O primeiro passo da definição do problema foi começar, ou seja, olhando aqui o quadro da esquerda para a direita. Ou seja, o que está na esquerda, que é a extensão, a frequência, a qualidade das ações de serviços públicos de saúde, é o sinal externo. É isso que a gente quer buscar as causas ou a influência das escolhas financeiras sobre esse elemento. Essa é a ponta do iceberg. E a gente foi identificando as causas que podem interagir ou explicar esse efeito. Então, o que influencia essa extensão de frequência e qualidade a prestação, é o quanto é prestado pelas unidades, e o que influencia isso é o pagamento, o quanto é pago pela Secretaria de Saúde, de acordo com as suas escolhas de prioridade, de acordo com os repasses que são feitos pela Secretaria de Fazenda ao Fundo Estadual, e assim sucessivamente, de acordo com a escolha de prioridade da Secretaria, e assim explicando qual é a lógica, qual é o modelo lógico desse problema. O contexto normativo do financiamento da saúde, evidentemente, o que salta aos olhos é a regra de aplicação mínima de receita vinculada de 12% da receita anual elegível, mas há também uma série de outros mecanismos. Há mecanismos de controle, como, por exemplo, a necessidade de um fundo estadual de saúde e a necessidade de uma conta bancária exclusiva e vinculada a ele. Há também mecanismos de controle externos, como, por exemplo, o Sistema de Informação do Orçamento Público da Saúde, que é um mecanismo onde, anualmente, ou periodicamente, mas com a sua maior importância ao final de cada exercício, as unidades da federação reportam as suas despesas, a sua contabilidade a esse sistema central mantido pelo Ministério da Saúde, que faz, então, o cálculo de cumprimento ou não dos 12% mínimos. Além disso, as medidas de sanção e de reparação que são determinadas na própria Lei Complementar 141. E nesse meio de caminho, integrado a tudo isso, as regras de planejamento financeiro integrado ao planejamento fiscal, regras de transparência e regras de prioridade de tramitação processual no último CPC. Bom, dentro desse contexto normativo, já tem uma primeira descoberta desse trabalho. O que saltou aos olhos também da nossa equipe foi o fato de que como é feito esse cálculo da aplicação mínima. A Lei Complementar 141, ela diz que não só as despesas pagas em saúde podem ser contabilizadas como verba aplicada para fins de cálculo de 12%, mas também aquelas empenhadas e não liquidadas, desde que com disponibilidade de caixa ao final do exercício no Fundo de Saúde. Só que a Lei Complementar 141, ela delega poder normativo à Secretaria de Tesouro Nacional para simplesmente regulamentar a forma como a comunicação contábil é feita pelos entes. E nesse manual, nessa norma, ou nessa produção, que é o Manual de Demonstrativos Fiscais, a Secretaria de Tesouro inovou de forma ilegal e criou uma hipótese que não está na Lei Complementar 141, que é justamente permitindo aos entes contabilizarem como receita aplicada em saúde, para fim dos cálculos de 12%, as despesas liquidadas e não pagas. Isso não está na Lei Complementar 141. O contexto institucional. Bom, a gente tem o TCE, que não deu parecer pela não aprovação das contas em 2016, por aplicação inferior ao mínimo aqui no Estado, além de reiteradas notificações quanto a regras de controle, como, por exemplo, o Fundo de Saúde Comum e unidade orçamentária, como recursos não movimentados por uma conta do fundo. No Judiciário, 7 ações civis públicas, a primeira ajuizada em 2003, 3 sentenças favoráveis por falta de aplicação mínima, nenhuma delas produzindo efeito ainda, 2 liminares também sem produzir efeitos, uma delas determinando o repasse de 12% da receita mensal do Estado ao Fundo Estadual de Saúde.
além de uma ação de improbidade recebida pelo Judiciário com relação a 2014 e 2015. Contextual ainda, qual o posicionamento do Estado do Rio de Janeiro nessas ações? Nós levantamos toda a posição que vem sendo sustentada pelo Estado e os argumentos são basicamente esses. A crise, ou seja, a impossibilidade de cumprimento desse percentual mínimo em função da crise e da diminuição do fluxo de caixa e, por consequência, o aumento do custo de oportunidade de cumprir isso. O que isso quer dizer? Conforme a receita nominal vai diminuindo, 12% vai se tornando mais comparado com as necessidades que você precisa usar para outras finalidades. Se você tem 12% de 1.000 é uma coisa, se você tem 12% de 10, o que sobra vai ser muito pouco para as outras necessidades também. Então, esse aumento do custo de oportunidade é uma das razões também que diz que o Estado alega, quer dizer, argumenta no sentido de que torna mais difícil, quanto maior a crise, o cumprimento do percentual. Por fim, a dificuldade da gestão pela proliferação dos bloqueios por ordens judiciais e mais o argumento de que as soluções judiciais pretendidas pelos autores ainda agravam o problema, como, por exemplo, o pedido feito em uma ação de bloqueio das verbas do Fundo de Participação do Estado, dizendo o seguinte: olha, se o Estado está em crise e a razão para não conseguirmos pagar os 12% é a necessidade de gastar em outras áreas essenciais, como segurança, por exemplo, é um argumento usado, bloquear ou diminuir essa receita ainda mais vai agravar o problema, ao invés de resolver. Então, a partir da definição do problema e da identificação do contexto normativo e institucional, nós passamos para a fase de coleta e análise. E a coleta e análise, ela nada mais é do que um espelho daquele modelo lógico que exprime o problema. A partir daí, a equipe nós começamos a coletar, ao invés de mandar um ofício para os gestores requisitando papéis e papéis de dados, nós começamos a acessar diretamente a base de dados do Estado. Hoje acessamos, por exemplo, o CIAF, que é a base de dados financeiros, e também o próprio portal de transparência, até para comparar um com o outro. E nós levamos em conta, levantamos 125 variáveis para explicar para testar cada hipótese relacionada àquela definição do problema, e chegamos a 6.889 unidades de valor analisados. Esse é um exemplo de como é que a gente organizou a nossa coleta e estruturação dos dados. Isso é um trabalho enorme para a equipe, onde a gente identifica cada variável e organiza a coleta e a análise. E, por fim, quais foram os resultados, então, que a gente chegou? Acho que isso é o que... Essa, de certa forma, é a primeira vez que a gente comunica esses resultados que nós alcançamos. Primeiro, que tem havido uma redução progressiva das despesas pagas em ações de serviço público de saúde. É uma diminuição considerável, 44% em 2017 comparado com 2014. Em 2014, 3,35 bilhões pagos em ações de serviço público de saúde. Em 2017, valores proporcionais até julho, somente 0,81 bilhões. E agora, qual é a relação disso? A informação é relevante quanto qual é a relação disso com o mínimo exigido. A relação é essa. E o déficit realmente é impressionante. Ou seja, o déficit foi aumentando dos 12% devido de despesas pagas ao longo dos anos. Isso não foi uma coisa que começou em 2016, sendo que em 2015 e 2014 o Tribunal de Contas aprovou as contas do Estado como aplicação do nós vemos que isso começou desde 2014, pelo menos, que foi o início do nosso período de análise. O que então justifica essa disparidade, esse fato de que só em 2016 apareceu esse pagamento, essa aplicação aquém do mínimo legal? Foi justamente aquela regra lá da Secretaria de Tesouro Nacional, que provavelmente não está sendo usada só pelo Estado, não, provavelmente por todas as unidades da Federação, em que todas as despesas empenhadas e liquidadas, mesmo sem disponibilidade de caixa, e mesmo quando tendo disponibilidade de caixa, com ou não esses recursos vinculados ao Fundo Estadual de Saúde, estão sendo contabilizados como despesa aplicada. Então, nós fizemos aqui a conta, e levando em conta, por exemplo, os valores de disponibilidade de caixa, não necessariamente vinculados ao fundo, mesmo assim,
os percentuais são muito abaixo, ou seja, são significativamente abaixo de 12%. Ou seja, ao invés de 10,35%, que foi o patamar encontrado pelo TCE em 2016, o patamar real, levando em conta o critério da Lei Complementar 141, em 2016 foi 5,09% da receita. No ranking dos estados em 2016, o Rio foi o último. Mas repara quantos outros estão próximos ou em cima de 12%. Então é muito provável que, também usando essa regra da Secretaria do Tesouro Nacional, esses estados tenham tido uma aplicação efetiva de acordo com a lei inferior a 12%. E aqui tem uma razão curiosa que justifica por que o Rio. Então, se é tão fácil empenhar uma despesa e, seja ela liquidada ou não, classificar isso como verba aplicada, por que isso não foi feito em 2016? Ontem eu estava em Curitiba, no Congresso Internacional de Controle de Política Pública, e esse tema foi falado, e um conselheiro de Minas Gerais disse que lá em Minas, no último dia do ano, houve um empenho de 500 milhões de reais relativos a despesas em ações de serviços públicos de saúde. Ainda que depois esses empenhos sejam cancelados no ano seguinte, mas o fato é que é muito fácil, se você pode usar empenho sem disponibilidade de caixa, e muito menos por isso, sem vinculação ao fundo, saúde é muito fácil você cumprir esse patamar. Então é possível que esses outros estados também tenham feito isso. E a razão pela qual isso apareceu no Rio, me parece que foi em razão do regime de calamidade fiscal, que determina que todos os empenhos não liquidados sejam automaticamente cancelados ao final do ano. Redução acumulada de despesas entre 2014 e 2016, a saúde está lá entre as maiores, só perde para urbanismo e transporte. Uma das hipóteses que justificam isso, por que perde para urbanismo e transporte, pode ter a ver com relação às despesas dos jogos. Outro dado que nós encontramos, a perda de previsibilidade para a gestão. Com a crise, as autorizações de desembolso e os repasses da conta do fundo passaram a ser mais imprevisíveis. Então, assim, o secretário que estava aqui, Luiz, ele já disse para a gente várias vezes, é muito difícil prever o que eu vou fazer para gerir a minha rede quando o número de desembolsos, o número de autorizações e o número de repasses da conta do fundo oscila tanto quanto o valor mês a mês, que são valores de 2017, da esquerda de 2016 também. Esse dado é outro dado impactante para a gente, porque ele diz o seguinte: é outra consequência da autorização ilegal dada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Mês a mês, o aumento médio do endividamento da saúde, em razão do resto a pagar, tem sido, em média, quase 80%. Isso por quê? Porque a cada mês, já que a Secretaria do Tesouro e o próprio Sistema de Informação e Orçamento Público de Saúde permite que o gestor conte como despesas empenhadas e liquidadas, mas não pagas, como verba aplicada, na crise, o gestor ele vai rolando essa dívida para frente, ele vai liquidando mais despesas que não vão sendo pagas. Então, hoje a gente tem um endividamento crescente da saúde. E hoje, os restos a pagar acumulados de 2017 trazem, exprimindo isso, trazem uma proporção enorme de dívidas que são de 2015 e até um pouco de 2012 a 2014. Então, saúde hoje é a função de governo com maior endividamento, 2,8 bilhões, e todas as outras. E qual é o efeito disso para a gestão? O efeito da perda de confiança. Hoje, um outro relato que nós escutamos do gestor e do próprio secretário Luiz é o fato de que das licitações desertas, pela perda de confiança e pela falta de pagamento, pelo atraso de pagamento de anos, as licitações desertas se tornam mais frequentes. Então, hoje você tem um círculo vicioso, onde a falta de medicamento, por exemplo, pode decorrer hoje não por falta de dinheiro, mas por falta de confiança dos fornecedores. Outro dado que nós também encontramos e que foi impressionante foi a falta de correlação dessa queda brutal do valor de despesas pagas, de 44%, com a variação no volume de ações de serviços públicos prestados. Isso foi muito impactante, porque como que uma empresa, imagina uma empresa, que de um ano para o outro você diz, olha, seu faturamento vai cair 44%, se vira. Como que essa empresa vai conseguir viver? Qual a margem de lucro que ela vai ter para conseguir sobreviver com uma queda tão brutal de recursos? Mas foi isso que aconteceu no Estado, segundo os dados que a gente está encontrando. Isso, inclusive, é um argumento
usado na própria defesa, em uma das defesas, no sentido de que, olha, sim, a gente não conseguiu pagar os 12% em 2016, mas houve um aumento de eficiência da rede. Sem dúvida, houve um aumento de eficiência segundo esses dados, mas esse aumento de eficiência pode ser um ganho, aquele ganho positivo, mas também pode ser um indicativo de algo ruim que acontecia lá atrás, ou seja, de desperdício de dinheiro, até corrupção. O percentual executado do orçamento também não vem sendo observado, ou seja, e a saúde é uma das que tem o menor percentual de execução do orçamento. O que isso quer dizer? Isso aqui é a primeira conexão de todo esse trabalho que a gente tem feito entre financiamento e planejamento. Ou seja, se desde 2014 o valor que a lei orçamentária previa, em razão de todo o planejamento das ações e gastos de saúde, não vinha sendo executado, por que esse aprendizado, esse ajuste na lei orçamentária não foi feito para saber exatamente aquilo que o Luiz falava, qual é a hierarquização do que a gente vai fazer e deixar de fazer. Isso não foi acontecendo, pelo contrário. A execução do orçamento foi se tornando cada vez menor e aquilo que não é executado do orçamento, o que acontece com o efeito esperado, o efeito planejado para a demanda das pessoas que precisam daqueles serviços. Esse dado é um dado mais complicado que mostra a falta de correlação entre o quanto é pago em saúde e o volume, a oscilação entre o que é pago e a oscilação entre o volume de ações prestadas. O que a gente teria que ver para haver uma correlação perfeita seria uma linha diagonal em 45 graus, ou seja, a variação do volume de pagamento, ela acompanha exatamente na mesma proporção a variação do volume de ações. E a gente viu que essa variação não acontece, ou não tem acontecido. E por fim, com relação às normas de controle, a gente viu também que ainda em julho de 2017, uma parcela significativa de mais de quase 60% dos valores que são pagos em despesas de saúde ainda não são movimentados pela conta bancária aberta pelo fundo, ainda saem da conta única do Tesouro. E isso se torna mais difícil ainda de exercer o controle e a transparência que a Lei Complementar 141 determinava. Ainda falando de transparência, a gente também tem outro dado triste para o estado do Rio, como o secretário falava com relação à tuberculose, também o Rio é o penúltimo estado em transparência. Perde para o Amapá, aparentemente porque o Amapá não respondeu à pesquisa. E outro dado também sobre transparência que nós encontramos foi, no extrato da conta bancária do fundo, não há a identificação do destinatário, salvo um caso que nós encontramos aqui. Ou seja, a única identificação que existe, pagamento mediante autorização de débito em conta, mas sem o destinatário, como a lei determina também, a identificação de para onde vai o dinheiro. O Bradesco, para piorar ainda, acho que essa é a cereja do bolo, assim, o Bradesco recusando ao Ministério Público apresentar os dados na conta bancária, quando esses dados são públicos e quando, desde 95, o Supremo Tribunal Federal diz que conta pública não tem sigilo bancário para o Ministério Público. Então, esses foram os resultados que a gente achou. E agora? Quais são as ações que a gente identifica com base nisso? Pega o caminhão e se muda do Rio. Não é isso. Não é isso, não. Por que esse caminhão aqui? Lembra, o argumento do Estado é dizendo o seguinte: as coisas são interligadas. A falta de pagamento para a saúde não é simplesmente porque eu tenho aqui um gestor do mal que quer ver as pessoas morrendo. É porque há outras áreas de governo que estão apresentando necessidade de carência. Uma delas, por exemplo, é a segurança. A segurança é a primeira que vem no argumento. Olha, se eu tiver que pagar mais para a saúde, eu vou ter que pagar menos para a polícia. E isso é um argumento que apavora qualquer um. Mas é um argumento insensato, é um argumento sem sentido. Porque o caminhão? Um dos casos que a gente tinha lá no MP falava sobre a falta de medicamentos no Hemorrio. E aí nós fomos ao Hemorrio, fomos conversar com a direção. E lá nós soubemos o seguinte, falando: olha, hoje a razão da falta de medicamento aqui, desses medicamentos, não é a falta de dinheiro. Hoje a razão é porque o fornecedor de outro estado não está vindo para o Rio de Janeiro porque ele tem medo dos caminhões dele serem roubados na Dutra. Então, olha só como, de fato, a gente começa a ver, olha, faz sentido, não é uma coisa... A gente não pode olhar e ter uma visão de túnel e cada um olhando só para uma área de política pública e falar: cumpra-se a lei, não interessa a consequência. Porque essa é uma solução ineficaz. E nesse caso, se
se o policiamento não é reforçado nessa situação, não vai ser dinheiro que vai resolver o problema. As soluções são complexas, são integradas para problemas que são complexos. Então, diante dessa justificativa do Estado que tem uma base de sensibilidade, tem uma base de sensatez, qual então deve ser o estándar de controle do Judiciário e do Ministério Público? Bom, se a gente olhar para todas as teorias de controle e os estándares de controle criados pelo Supremo Tribunal Federal e pela doutrina, a gente vê que todos eles são problemáticos ou incompletos. Todos eles remetem todos eles contêm cláusulas de exceção à sua própria regra, à sua própria diretriz. Ou seja, salvo quando a omissão foi justificada, ou seja, e quando é justificada? O que é uma omissão justificada para a possibilidade de controle? A reserva do possível é a mesma coisa. O mínimo existencial também, quando salvo quando houver carências, outras carências, que mesmo assim as disponibilidades orçamentárias não forem suficientes para cobrir outro atendimento a mínimos existenciais de outros direitos. Proibição do retrocesso. Bom, a única decisão arbitrária seria se houvesse um retrocesso por capricho. Mas se o retrocesso de um direito ele serve para satisfazer a pretensão de outro, então o critério deve ser outro. Só esse critério não resolve se essa medida de retrocesso é tolerada ou não. E a mesma coisa a proporcionalidade. Assim, desde sempre a proporcionalidade em sentido estrito, o subprincípio, ele sempre foi aberto e problemático. Então, qual é o direcionamento que nós queremos dar, assim, e é a proposta que fazemos com relação a tentar solucionar esse diálogo ou aprimorar esse diálogo? É o foco numa teoria que a gente tem aqui no direito há muito tempo no Brasil, que é a teoria dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes, ela dá para a gente algo que é fundamental. Ela dá para a gente um referencial de controle em torno dos dados fáticos do problema e da solução proposta, mas também dos resultados esperados. E é nesse ponto em que há uma interseção e um cruzamento com o que hoje se tem falado nos países mais avançados e nessa interseção entre diferentes disciplinas e profissionais, que são políticas públicas baseadas em evidências. E a necessidade da transparência e controle nesse sentido. Existe um instrumento, já estou terminando o tema, então já vou acelerar aqui o tempo. Existe um instrumento que é chamado avaliação de impactos de políticas públicas, de decisões, que é um procedimento estruturado, que a gente tem um exemplar no Brasil, que é o estudo de impacto ambiental, mas que hoje, no mundo afora, ele ganhou outras áreas de domínio, ganhou outras decisões, não só uma licença ambiental, mas até mesmo leis, como, por exemplo, no Reino Unido. E esse é o caminho que sofistica a teoria dos motivos determinantes, segundo essa ideia que temos. E hoje isso pode ser cruzado com outro elemento, que é um elemento de monitoramento e de conhecimento de dados abertos, que a tecnologia de informação pode trazer em tempo real, para que essas escolhas sejam avaliadas e comunicadas. Por fim, o redirecionamento dessa atuação também, ela passa e volta para o planejamento. A programação anual de saúde, ela é um instrumento de planejamento por excelência. É nela que, em tese, a portaria do Ministério da Saúde, a 2135, ela manda que ela contém indicadores, ela contém o direcionamento para o monitoramento e avaliação de resultados, e que, por isso, faz sentido que ela contenha toda a identificação das ações e resultados esperados para a rede de saúde, mês a mês. Então, esse, para nós, deve ser o referencial básico para o controle da decisão de custear ou não, ou de repassar ou não os valores relacionados a esse custo, ao custo mensal da rede. Então, é esse o referencial e esse ganho de estrutura da programação anual de saúde que nós estamos também apontando como solução. Daqui para frente, esse caminho passa também por um elemento de dialética institucional, onde esse relatório, com todas as suas conclusões e com as propostas de termos de compromisso de conduta, termos de ajustamento de conduta, eles serão propostos e divulgados com a abertura de um prazo de comentários públicos. Porque o Ministério Público precisa legitimar a sua atuação e as propostas, e se abrir a crítica daquelas propostas, daquele direcionamento que propõe. Então, não basta, nunca me pareceu satisfatório num caso como esse, com essa dimensão, propor um TAC e assinar sozinho. Me parece necessário abrir esse trabalho
para a sociedade, para que possa contribuir, inclusive com críticas e sugestões. Isso leva também, terminando, a abertura para a necessidade de outros trabalhos como esse. Um deles, principal, é a gestão das unidades. É muito preocupante esse dado em que uma variação tão grande de despesa não foi acompanhada pela variação do volume de serviços. Nós precisamos olhar, sejam elas terceirizadas, sejam elas OS ou não, todas elas devem ser eficientes, todo o seu funcionamento deve ser transparente e a sociedade tem que ter acesso a esses dados. E, por fim, nesses novos casos, a gente vai começar desde o início com um plano de trabalho compartilhado. É isso. Queria agradecer a todos e pela paciência por o tempo que eu passei por aqui. Agora passar a palavra para a doutora Jane Reis Gonçalves Pereira. Ela é juíza federal e professora adjunta de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Jane, tem a palavra. Muito obrigado. Já boa tarde. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, agradecer na pessoa do doutor Terra, na Marquina, agradecer a exposição do Daniel, com a qual muito aprendi, né? Agradecer a Nathalie e a todos que ficaram aqui até agora, já perto da hora do almoço. Mandar uma saudação para as minhas queridas ex-alunas e orientandas eternas que estão aqui. E a minha abordagem vai ser um pouco diferente das anteriores. Eu fiquei muito honrada com o convite, achei curioso assim, terem chamado uma juíza e uma professora, no meu caso, que trabalho mais assim, com a reflexão nesse domínio mais teórica, para uma mesa que tratava de gestão e financiamento. E aí eu fiquei pensando como eu iria formular uma conexão entre as reflexões que eu tenho feito sobre esse assunto e esse ângulo de visão. E eu fiquei muito feliz ao escutar as falas anteriores e perceber que as reflexões que eu preparei para compartilhar aqui, elas guardam relação com o que foi dito no começo pelo secretário, com o que foi exposto pelo Daniel. Nós estamos num seminário que parte de diálogos com o sistema de justiça, precisamente porque a crise no plano da gestão e do financiamento resultou num protagonismo do Judiciário, do Ministério Público, do sistema de justiça em geral, num domínio que é próprio da política. No campo da saúde, como bem demonstrou o secretário aqui no começo, a gente opera com um financiamento que é insuficiente, com uma gestão que é problemática. E além da já conhecida assimetria na fruição de direitos, que é uma assimetria de ordem social, e que é uma assimetria que passa também pelo campo da política fiscal, a gente não tem como pensar o financiamento da saúde e dos direitos sociais em geral sem pensar em justiça fiscal. E, no entanto, esse debate tem sido posto de lado, não só no campo jurídico, mas até mesmo no campo político. A gente tem discutido tudo sobre o ângulo do orçamento, da redução de custos, mas sem refletir sobre a questão da justiça fiscal, de uma distribuição adequada dos ônus tributários. E a repercussão no campo da saúde, ela é inevitável porque o orçamento da saúde, ele, além de insuficiente, ele é instável. A fala do Dr. Daniel Ribeiro demonstrou bem isso. E essa instabilidade faz com que a saúde vire uma válvula de escape do ponto de vista orçamentário para as crises políticas e no momento de recessão econômica. A saúde é uma das primeiras a ser sacrificadas, seja em função dessa instabilidade, seja em função da circunstância de que, do ponto de vista político, ela vai afetar grupos mais vulneráveis, grupos que têm menor capacidade de articulação política e de
preservação dos seus benefícios. Né? Acho que aqui, né, dentro da Procuradoria do Estado, e eu sendo juíza, Daniel sendo promotor, a gente pode falar com uma certa sinceridade sobre como, por exemplo, as carreiras jurídicas têm uma enorme facilidade de preservar os seus privilégios e a sua remuneração, mesmo nos cenários mais adversos. Então, acho que é uma demonstração de como o direito à saúde e o grau com que ele é afetado no contexto de recessão deixa bem claro como quem é mais vulnerável, quem já é subrepresentado no processo político, arca com esses efeitos de forma mais acentuada. E a minha fala, então, ela passa pelo seguinte reflexão, que é uma reflexão de cunho mais genérico, né? Eu não vou trabalhar com dados empíricos, mas vou fazer um diálogo com o que o Dr. Daniel falou e com o que o secretário disse antes. Num cenário de escassez, né, qual o papel do judiciário, qual o papel que o judiciário pode desempenhar e quais são os impactos no plano da gestão que a atuação do judiciário vai gerar? A gente opera com uma equação complexa já no ponto de partida. Sem falar no cenário de recessão econômica, a gente já opera com uma Constituição que é extremamente generosa em matéria de direitos, fez amplas promessas. No plano social, a gente convive com um dos índices de desigualdade mais acentuados do mundo, né? Uma sociedade praticamente estamental em relação aos benefícios de viver sob o Estado de Direito. Acho que o exemplo do caminhão é bom para ilustrar, né? Como essas zonas de exclusão do Estado de Direito acabam repercutindo com maior intensidade em certos setores. No plano econômico, esses recursos, eles são escassos e são mal distribuídos. Isso aí tem a ver também com a dinâmica política. Né? Com a dinâmica política, nem sempre as decisões que são tomadas, as prioridades que são estabelecidas são aquelas que estão em conformidade com aquilo que tinha sido pactuado no momento da edição da Constituição de 88. Mas a gente pode pensar essa dinâmica de escassez, esse cenário de escassez de recursos, sob dois ângulos. A gente pode pensar como um obstáculo, né? Pode pensar que, bom, se os recursos são escassos, os direitos sociais então têm que ser repensados, é preciso rever as prioridades, rever as escolhas, rever as promessas, porque a escassez é um obstáculo intransponível. Mas, por outro lado, a escassez pode ser vista também como um chamado à ação. A escassez pode ser vista como uma realidade que indica precisamente uma necessidade maior de fruição de garantia desses direitos. Ou melhor ainda, a gente pode pensar nesses dois ângulos como ângulos que não são excludentes, mas são complementares, que se interligam. A gente sabe, né, quem está aqui, os residentes da PGE, todos que estudaram direito, quem trabalha com esse tema, sabe que nós temos dois extremos em relação às visões jurídicas sobre como lidar com esse problema. Uma visão minimalista, segundo a qual direitos não nascem em árvores, direitos podem ser meras promessas vãs no papel se não houver meios para concretizá-las, e que, portanto, o jurista tem que ter uma posição cética em relação a isso, e uma outra visão extrema que idealiza o judiciário, que vê o judiciário como um herói emancipador, como aquele que vai salvar os cidadãos, os desamparados, né, do sistema, de um sistema opressor e que os exclui. E
a teoria jurídica, ela segue um movimento pendular. Se no pós-88, dentro daquela euforia pelas promessas que foram apresentadas, a tendência era uma visão maximalista de que era no judiciário que nós íamos resolver os problemas da má gestão e da não fruição do direito à saúde, ou do não oferecimento desses serviços. Num segundo momento, uma visão mais cética se apresenta, com uma série de teses que buscavam justamente retirar os direitos das cortes, né? Retirar precisamente os direitos sociais das cortes. E alguns argumentos que eu quero apresentar aqui, eles partem da premissa de que não é necessário aderir nem a uma nem a outra tese. Talvez a solução seja muito mais ortodoxa e tradicional do que a gente pudesse pensar. Talvez a solução seja precisamente invocar o velho Montesquieu e entender esse processo de integração entre judiciário, executivo, legislativo e a intervenção do Ministério Público como a faceta virtuosa dos freios e contrapesos, né? Todo debate sobre diálogos institucionais, esses modelos mais recentes de cooperação, o NAT, eu como juíza só atuo em questões de saúde em regime de plantão. E eu pude testemunhar como que efetivamente o NAT representa uma colaboração e um conforto para o juiz, seja para ele deferir ou seja para ele indeferir, ou seja para ele adotar uma decisão intermediária, porque muitas vezes a pessoa que busca tutela no plantão, ela não quer, ou o que vai resolver o problema dela não é um medicamento específico, um tratamento específico, ela só quer entrar no sistema. Ela precisa simplesmente entrar no sistema e ser atendida para que o próprio sistema de saúde consiga resolver aquela questão. E esse núcleo de atendimento e de informação, esses mecanismos de cooperação, eles são muito produtivos e eles podem ser vistos como uma atualização da velha ideia de freios e contrapesos, né? Uma superação da noção de mera separação dos poderes para uma ideia de cooperação entre os poderes. E eu vou abordar aqui algumas poucas questões que dizem respeito às críticas à judicialização de direitos prestacionais. Eu já adianto assim, que eu não tenho uma visão romântica e idealizada da atuação do judiciário no domínio da proteção de direito à saúde ou dos direitos sociais em geral. Eu tenho uma visão muito cética em relação à possibilidade do judiciário agir como um ator emancipador. No entanto, eu também não perfilho dessa tese cética que entende que remover o judiciário dessa dinâmica que as instâncias políticas ordinárias, que as instâncias políticas de representação vão resolver essas questões sem intervenções do judiciário em certos cenários. Então eu vou pegar alguns argumentos que costumam ser colocados em oposição à intervenção do judiciário, críticas à judicialização, e sem deixar de levar essas críticas a sério, né, elas são muito importantes e elas fazem parte de um diálogo necessário, mas eu quero colocá-las em questão. E eu acho que fazer isso aqui dentro da Procuradoria do Estado pode ser particularmente útil para a formação de um raciocínio dialético, enfim, para não necessariamente trazer as melhores respostas, mas para colocar algumas perguntas que eu acho que precisam ser feitas. Uma primeira objeção à intervenção judiciária, à intervenção do MP no domínio das políticas públicas em geral e do direito à saúde em particular, diz respeito à circunstância de que essa atuação ela teria um caráter contramajoritário. Os juízes não são eleitos, os promotores não são eleitos, a responsabilidade deles é diminuída. Me sensibilizou muito aqui hoje na fala do secretário a afirmação de que muitas vezes as pessoas mais qualificadas não querem se integrar na política tradicional, né, não querem participar como gestores por medo
de ter o seu CPF no TCU, de depois responder ações de improbidade. Isso é uma verdade. Né? Os promotores e os juízes, eles são muito mais blindados e menos responsivos em relação aos potenciais equívocos que eles possam praticar. Então, essa crítica é uma crítica plausível e assentada na premissa verdadeira de que esses atores eles têm uma menor responsabilidade, além de não serem eleitos, ou seja, além de não serem representantes da vontade majoritária. Mas em relação particularmente ao direito à saúde, eu acho que um contraponto pode ser feito a essa crítica, sem deixar de levá-la a sério. Uma das justificativas, uma das teses mais persuasivas quanto à legitimidade do judiciário para atuar de forma contra-majoritária, ou seja, desconstituindo decisões das instâncias políticas tradicionais, é a de que é necessário que um terceiro neutro e desinteressado proteja direitos das minorias, ou seja, daqueles que não têm as mesmas oportunidades de atuação no processo político ordinário. Se a gente pensar no direito à saúde, quem é mais afetado pelas falhas e inconsistências na prestação desse serviço são justamente aquelas pessoas que menos chance têm de interferir no processo político. Sendo que esses direitos, eles são também premissas para o exercício dos próprios direitos de cidadania. Uma pessoa totalmente desamparada sob o ângulo social, uma pessoa que não tenha acesso a padrões mínimos de saúde, ela não vai pensar em política, ela não vai atuar na vida política. Então, esse grau de exclusão por si só já é um fator de subrepresentação. E essa é uma justificativa para a intervenção do judiciário. Eu dou um exemplo de grupos estigmatizados, enfim, de grupos que enfrentam resistências à colocação das suas demandas no processo político e que conseguiram fazer avançar suas agendas por meio do judiciário em matéria de direito à saúde. Um primeiro exemplo seria a questão dos medicamentos antirretrovirais. Né, no início da epidemia de HIV, tem estudos sobre isso, tem um relatório grande, do Ministério da Justiça que relata toda a biografia da política de prevenção ao HIV. E o início, né, o que acendeu o pavio da discussão foram justamente demandas judiciais que são passíveis de todas essas críticas que nós hoje fazemos, que interferiam na organização orçamentária, que beneficiavam apenas aquelas pessoas que tinham rosto e que apareciam perante o juiz, que envolviam medicamentos ainda experimentais. Então, a gente tem que tentar não se prender a dogmas, seja no sentido de que o judiciário vai salvar todo mundo, vai resolver, vai ser a panaceia para resolver o problema da má distribuição de recursos no Brasil, não vai, não tem como, mas também a inversa, né, de que o judiciário, em situação alguma, em circunstância alguma, pode ser o locus apropriado para fazer avançar agendas que não têm chance de avançar na dinâmica da política ordinária. Um outro exemplo é a cirurgia de transgenitalização, que também passou por um processo de sucessiva judicialização, chegou a haver uma suspensão de segurança da ministéria Grace, quando ela era presidente do STF, usando como argumento para suspender as decisões o risco do efeito multiplicador. Ou seja, exatamente aquela tese de que aquela prestação não poderia ser universalizada imediatamente, que haveria uma sucessão de liminares e que, portanto, isso não poderia ser resolvido em sede judicial. E mais adiante, essa cirurgia ela foi incorporada pelo SUS, ela foi catalogada como um dos tratamentos cobertos pelo SUS. Também um grupo que enfrenta estigma, que enfrenta resistências hoje de ordens, a gente para pensar, não só de ordem moral, como até religiosa. Num cenário em que a laicidade pode estar ameaçada, né, num cenário em que
a interligação entre Estado e religião é mais acentuada, o judiciário pode ter esse papel de desbloquear os canais de acesso a certas prestações públicas por parte de grupos que tendem a ser negligenciados. Um segundo argumento, que é muito comum, está muito na moda, né? O direito ele opera com modas epistemológicas, com modas de autores, de teses, a gente sabe bem disso, né? Tem a moda Dworkin, depois vem a moda Sustin, e assim sucessivamente. E hoje a moda é a teoria das capacidades institucionais. Então, se num determinado momento Ronald Dworkin dizia que o juiz era o máximo, né, o juiz Hércules é apto a encontrar a resposta correta, desde que ele tenha todas as informações possíveis, e parte dessa noção idealizada do judiciário, depois a gente vai ter o Jeremy Waldron dizendo que o judiciário não pode fazer nada disso, mas partindo de uma noção idealizada do legislativo. Hoje a gente tem o Adrian Vermeule, né, que é o autor da Hora, das capacidades institucionais, dizendo que a gente tem que confiar na aptidão técnica das agências, que a gente tem que confiar no executivo. Porque eles é que sabem o que estão fazendo, o juiz não sabe, o juiz é incompetente, não no sentido de não ter jurisdição, mas no sentido de que ele não sabe nada daquilo. Quem sabe é o gestor, é o técnico da agência. Para além do problema de que separar técnica e política nem sempre é tão simples quanto parece, por exemplo, se a gente vai discutir o licenciamento de um produto que gera um risco de 2% de alguém morrer, essa escolha pode até parecer técnica, é um risco só de 2%, mas ela também é uma escolha ética. A gente quer assumir esse risco de 2%, ela também é política. Então, separar técnica e política não é tão simples quanto parece, mas abstraindo esse aspecto, essa noção ela também parte, essa noção das capacidades institucionais, ela também parte de uma visão idealizada em relação à expertise técnica dos agentes do executivo. E uma coisa que eu achei muito bacana na fala do secretário assim, foi a humildade com a qual ele demonstrou que parte da dificuldade que o executivo enfrenta é precisamente a baixa capacitação dos gestores. E essa baixa capacitação, ela gera problemas em 3 níveis. Ela, em primeiro lugar, gera um problema para o próprio executivo, como ele bem demonstrou, e falhas nas na prestação do serviço. Num segundo plano, ela gera falhas de confiança nos usuários. Muitos dos processos envolvendo prestações de saúde, eles têm a ver com o fato de que as pessoas não confiam, às vezes, numa resposta negativa que é dada pelo médico ou pelo gestor. E elas não confiam porque elas acham que o sistema funciona mal. E aí elas vão ao juiz porque elas acham que o juiz vai ser, enfim, mais sensível, ou vai ter um acolhimento maior no judiciário do que ela teve no executivo. Sendo que nem sempre o gestor estava errado. Mas como o sistema é falho, o usuário já não confia. E isso também impulsiona a judicialização. E no terceiro nível, essa má gestão, ela vai dificultar, ela vai atrapalhar o próprio processo judicial. Porque se lá atrás houve uma falha na prestação de serviço, na hora de o juiz decidir, ele muitas vezes vai operar com déficit de informação. Ele não tem informação adequada para decidir. Nesse ponto, assim, eu faço um elogio tanto a iniciativa como ao funcionamento do NAT, que nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, isso melhorou muito em relação ao que era 10 anos atrás. E um outro ponto que tem a ver com essa questão das capacidades institucionais é também a circunstância de que os juízes deveriam pensar nas consequências das suas decisões. Os juízes são ineptos porque eles não sabem nada de economia, eles não sabem nada de medicina, e eles não estão refletindo sobre de que maneira as suas decisões estão interferindo na dinâmica social globalmente considerada. É o que o Lon Fuller chamou de caráter policêntrico da adjudicação de direitos. Como assim policêntrico?
policêntrico porque a decisão envolvendo uma pessoa particular vai interferir, vai desorganizar todo o sistema, né, ou vai interferir na dinâmica da economia. Ele diz que tudo que tem esse efeito policêntrico não deveria passar pelo judiciário, não deveria ser adjudicado. Qual o problema dessa tese? O problema dessa tese é que ela desconsidera que quase nada que chega ao judiciário não é policêntrico. Se eu decido uma questão, não é o meu caso, porque eu não tenho essa competência, eu sou juíza federal, não sou juíza de direito. Mas se eu decido uma questão contratual, por exemplo, envolvendo uma concessionária, isso não tem efeito policêntrico? Se eu decido sobre corte de água e gera um ônus maior para a concessionária, isso não tem caráter policêntrico? Se eu mando uma empresa de varejo indenizar alguém porque atrasou uma entrega, isso também não tem uma repercussão na economia? Se eu decido que um tributo é inconstitucional e exonero um contribuinte de pagar um valor muito elevado em relação ao lançamento tributário, isso não tem repercussão na economia? Quer dizer, praticamente todas as decisões judiciais, elas têm impactos sistêmicos. Então, isso é um traço da função judicial por si só, isso não é um traço da função judicial no domínio dos direitos sociais. Boa parte da crítica à judicialização dos direitos sociais, ela está ancorada numa premissa que é a de que a distribuição atual de recursos deve permanecer como está. Essa é uma frase do Jeremy Waldron. Ele diz o seguinte: uma grande parte que diz que os direitos, uma grande parte do argumento relacionado à impossibilidade fática de realizar direitos sociais está simplesmente amparada na premissa de que a distribuição dos recursos deve permanecer como está hoje, nenhuma modificação deve ser feita. Então, essa objeção ao caráter policêntrico, ela é sobrevalorizada no domínio do direito à saúde, quando, na verdade, ela pode ser posta quanto à adjudicação em geral. E, por fim, mais dois pontos para encerrar. Um primeiro ponto que eu acho que abre um ângulo de debate interessante com o Dr. Daniel. Ele trabalha com tutela coletiva. E se tornou corriqueiro ter como uma verdade dada, né, como uma premissa inquestionável, que, em matéria de direitos prestacionais, ações coletivas são preferíveis às ações individuais. Do ponto de vista da racionalidade, da funcionalidade da decisão judicial, esse argumento ele é muito persuasivo. Do ponto de vista dos problemas que a decisão judicial vai gerar quanto à sua aptidão para desconstituir uma decisão política feita por um ator que foi eleito, isso já é um pouco diferente. Eu acho que as ações coletivas, elas são melhores quanto à possibilidade de agrupar pessoas excluídas, pessoas que sequer têm acesso ao judiciário. Elas são melhores sob o ângulo da eficiência, mas elas muitas vezes têm um risco maior de enfrentar resistências práticas à sua implementação. Eu acho que a gente não deveria subestimar o caráter pulverizado das demandas de saúde como um cenário para eventuais experimentalismos. Uma pesquisadora da Fiocruz, a doutora Vera Pepe, fez um levantamento amplo de dados quanto à judicialização de medicamentos. E duas descobertas dela me chamaram a atenção. Uma é algo que também eu fiz um link com a fala do secretário aqui no começo, é que boa parte, no Rio de Janeiro, das prescrições médicas que embasam as decisões judiciais vem do próprio SUS. Em outros estados não é assim. Mas no Rio de Janeiro, uma boa parte não vem de médicos particulares, mas vem do próprio SUS. Quando ele comentou, né, a questão do medicamento para psoríase,
que eles atendem, isso meio que confirma essa descoberta que ela fez alguns anos atrás, e ao que tudo indica que isso continua assim. E uma segunda é que a maior parte das decisões que determinam fornecimento de medicamentos experimentais, ou ainda que não experimentais, mas o que eles chamam de medicamentos off-label, aqueles que ainda não estão relacionados, vem de hospitais universitários. O que indica que é possível, essa é uma hipótese, tá? Não é uma afirmação, mas é uma hipótese que poderia ser investigada, que esses hospitais ou que esses atores incentivam a judicialização como uma forma de impulsionar ou de pressionar o executivo a incluir aqueles medicamentos na lista de medicamentos fornecidos. O fato dessas prescrições virem predominantemente de centros de excelência acadêmica e, sobretudo, de hospitais universitários, nos diz alguma coisa sobre essa dimensão experimentalista das ações individuais. E eu estou colocando esse exemplo aqui porque, assim, normalmente a gente vê só o lado negativo, e que existe, que é aquela decisão bizarra que deu uma prestação bizarra, vou usar um termo bem simples para não me alongar, mas, assim, para uma situação que todo mundo é capaz de concordar que aquela decisão não deveria ser dada. Estou tentando ver um pouco além, estou tentando ver aqueles cenários em que talvez haja alguma coisa por trás, haja ali uma tentativa de pressão, de modificação de uma política pública no médio prazo. E, por fim, né, esse eu acho que é um ponto importante, sobretudo no Rio de Janeiro, e sobretudo no atual cenário de crise política que a gente vive, de crise de confiança nas instituições, em que eu temo que a pressão pela judicialização de medicamentos, de prestações de saúde, de prestações judiciais e de prestações sociais em geral venha a aumentar. É a seguinte: uma parte da crítica à judicialização parte de uma visão idealizada da administração pública. É parte da premissa, se a gente usar lá o vermelho, de que as agências estão funcionando num ponto ótimo, de que as pessoas são qualificadas, de que os técnicos dominam aquilo que eles estão decidindo, e que eles estão decidindo com as melhores intenções e que eles estão agindo de forma republicana. No entanto, a gente conhece a realidade em que a gente vive, a gente conhece a realidade em que a gente está imerso, em que a gente está encharcado. Então, a tese de que uma decisão judicial ela é em si mesma desigualitária, porque ela só atende uma pessoa e deixa outras tantas de fora, ela não pode ser tida como uma verdade absoluta, ou ela não pode nos sensibilizar ao ponto de achar que essa decisão é uma decisão errada, que está promovendo uma injustiça. Por quê? Porque para a gente achar que essa decisão é errada e que ela está promovendo uma injustiça, a gente tem que presumir que todas as pessoas estão tendo oportunidades equivalentes a ter acesso a esses bens escassos, a esses bens que seriam distribuídos de forma racional. No entanto, o fenômeno do clientelismo relacional pode nos levar a refletir se muitas vezes uma decisão judicial embasada no pedido da Defensoria Pública não é mais republicano do que o fornecimento de uma prestação de saúde determinada pelo gestor. Os gestores, eles decidem só com base em critérios racionais? Eles decidem apenas com base em critérios técnicos e impessoais? No artigo que eu escrevi sobre isso, eu fiz um levantamento e eu descobri uma pesquisa de Harvard que estudava esse fenômeno do clientelismo relacional em Salvador e visualizava uma associação entre fornecimento de cirurgias de laqueadura de trompas e a troca e o apoio a determinados candidatos. A gente sabe que esse não é um fenômeno que acontece só em Salvador. A gente sabe que essa prática, né, da permuta, do acolhimento, do apoio, eu vou conseguir uma vaga, eu vou conseguir a sua inserção no sistema em troca de apoio político, é uma realidade. Então, dizer que a decisão judicial é desigualitária é uma simplificação. Ela até pode ser, eu não estou dizendo que não vai ser, em todos os cenários.
Mas em algum outro cenário, pode ser o único recurso republicano que alguém que não conseguiu acessar o sistema vai ter. Já que a defensoria, pelo menos num estado como o Rio de Janeiro, que tem defensoria. O professor Luiz Virgílio Afonso da Silva fez uma pesquisa em São Paulo, em que identificava que as pessoas mais ricas tinham muito mais acesso a prestações de saúde, inclusive a medicamentos caros, medicamentos com custo muito elevado, do que pessoas pobres. E ele escreveu um texto com sugestivo título, Tirando dos Pobres para Dar aos Ricos, dizendo que as prestações de medicamentos em São Paulo eram uma espécie de Robin Hood às avessas. O que ele deixa de considerar é que, nesse caso, essa injustiça era produto de uma dupla violação de direitos. Em primeiro plano, uma violação do direito ao acesso à justiça, porque São Paulo foi um dos últimos estados a ter defensoria pública organizada. Então é natural que a judicialização prestigiasse quem é mais rico, porque se você não tem defensoria pública, só vai chegar ao judiciário quem tem advogado. Depois, a professora Miriam Ventura, da Fiocruz, fez a mesma pesquisa no Rio de Janeiro e identificou que aqui esse fenômeno não se repetia. Então, um outro cuidado também que a gente deve ter ao refletir sobre esses temas é não formular teorias gerais a partir de realidades singulares. Né? O Brasil ele é muito heterogêneo. Essa pesquisa mesmo da Garapep sobre medicamentos, de onde vem, como o secretário disse aqui, né? Quando o juiz dá, não é o juiz que inventou aquela prescrição. Houve um médico que deu uma receita que orientou o uso daquele medicamento. Nessa pesquisa dela, verifica, por exemplo, que em Santa Catarina, que era um lugar que, inclusive, não tinha defensoria pública também estruturada, a maior parte dessas prescrições vinha de médicos privados. No Rio de Janeiro vem do SUS. Quais são as causas disso? A gente também não sabe as causas. Ela fez a tabulação dos dados, mas a gente não sabe as causas. Então, meu objetivo aqui, já concluindo, é convocar assim, né, a uma reflexão sobre em que medida oportunidades como essa que nós temos aqui de diálogo e oportunidades institucionais de cooperação entre MP, Judiciário, Defensoria, médicos, não são a verdadeira saída. Né? Não é nas teses jurídicas que preconizam a prevalência do Executivo, a prevalência do Judiciário, que nós vamos encontrar a solução dos problemas. A solução desse problema, ela passa por algo que vai muito além do direito. A gente também, como jurista, tem que se dar uma importância enorme. E tem coisas que, em verdade, é a política que vai resolver. Não são os agentes de justiça. Agora, dentro daquilo que está no nosso quadrado, na nossa esfera de atuação, as ações do Judiciário, do MP e a integração e esse embate dialético com o Executivo, eles têm que ser vistos não com a pretensão de protagonismo de nenhum desses atores, ou de prevalência de nenhum desses atores, mas como uma atualização da velha ideia de freios e contrapesos. Muito obrigada.